legal, porque agora a gente vai partir para outra coisa, para os livros do Humilde Blogueiro. Especial, porque vamos revisitar aqui a Amaury Ribeiro Júnior e esse livro, A Privataria Tucana. Vocês estão vendo ali ele no lançamento, né? Aqui o Amaury Ribeiro Júnior, aqui no lançamento do livro, né? Com todas as pompas, estardalhaço que a mídia progressista fez naquele momento. É 2011 que foi o lançamento, ali ao lado do saudoso Paulo Henrique Amorim, o ansioso blogueiro, né? Como ele se referia. Eu sou apenas o humilde blogueiro. Ele era o ansioso blogueiro. Dá para se ver que ele está lá batucando, digitando algo ali num tablet, né? Ele já está... Ele era ansioso mesmo. A Privataria Tucana. Esse livro, tá? Do Amaury Ribeiro Júnior, do que ele trata? O Amaury Ribeiro Júnior, vocês, claro, devem conhecê-lo, foi ex-repórter especial da revista Isto É, do jornal O Globo também, da coluna do Caderno Cotidiano, e ganhou diversos prêmios Extra de jornalismo. Tá? Esse livro foi o resultado de 12 anos de investigação sobre as privatizações no Brasil, lá dos anos 90, liderados por José Serra, Fernando Henrique Cardoso, tá? Além de amigos, parentes e companheiros do partido que começaram a se locupletar com essas privatizações. Tá? Então, são documentos que ele vai levantar aqui nesse livro, fartamente documentado, né? Temos aqui vários facsímiles, né, de documentos, provas, as provas, né, de movimentos de milhões de dólares de lavagem de dinheiro através de offshores. Né? Offshore são essas empresas, né, de fachada, né, que operam em paraísos fiscais, como no Caribe. Tá? Então, envolve aqui vários nomes, né? Propina do Geraisat com a privatização da comprador da Telemar, tem também da questão da Vale, comissões, negócios com fundos de pensão. Olha, é uma coisa assim que tudo começou quando o repórter ele estava investigando lavagem de dinheiro do narcotráfico. Era uma reportagem que ele estava fazendo a serviço do Correio Brasiliense. Aí ele sofreu um atentado. Quando ele estava a reportagem sobre o narcotráfico e a lavagem de dinheiro, através desses mecanismos de offshore. Aí, depois desse atentado, ele se recuperou, ele foi transferido para o estado de Minas, que é pertencente ao mesmo grupo, e lá ele se incumbiu de investigar a rede de espionagem mantida por José Serra. José Serra, um arapongueiro, arapongagem, criador de dossiês, são famosas, são muito legais as descrições aqui da oposição aqui, da luta intestina dentro do PSDB, dele contra o Aécio Neves. E aí você vê as relações assim de aquilo que a gente chama hoje de agrojornalismo, né? De plantar notícias, as guerras provocadas. Como José Serra vai utilizar, pode ver aqui o Popará governador, isso aqui ficou famoso, né? Direto a mensagem para o Aécio Neves. Se utilizando aqui por meio do Estadão, a matéria do Estadão, o colunista Mauro Chaves, dá para se ver um modelo de colunismo. Repito, que no jornalismo aqui brasileiro, a reportagem investigativa, tipo Amaury Ribeiro Júnior, e a campo, jornalismo investigativo, tal, é substituída pelo colonismo. Colunistas que supostamente fazem apurações. É impressionante como esses colunistas falam a palavra apuração. Eu apurei hoje, apurei. Apurar não é investigar. Tá? Não é mais jornalismo investigativo. Então, são notas que são plantadas, ele vai apurar se a pessoa que dá a nota que deram para ele falou realmente aquilo. Falou, então eu vou publicar.
Ele apura a nota que foi plantada, que caiu no colo dele. A gente vem discutindo isso aqui em várias lives. Então é interessante ver a dinâmica, né? Além das discussões aqui que são assim intrincadíssimas, né? Desses mecanismos, né? Que a gente viu aqui na semana passada aqui com a melhor democracia que o dinheiro pode comprar, que a questão que era o esquema do início da globalização, da liberação dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que era coisa de o país sofria ataques especulativos, perdia suas reservas cambiais, o que deixava o país de joelho diante do FMI, pedindo empréstimos, como foi o resultado do Brasil no final dos anos 90, no final do FHC, lá, que ficou de joelhos diante do FMI e recebeu 40 e tantos bilhões de dólares de empréstimos do FMI. Tá? Quando se recebe esse empréstimo salvador, são liberados, aqui o Greg Palast fala, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quais são? Eliminar os gastos sociais, cortar a folha de pagamento do governo, quebrar os sindicatos, e aí o verdadeiro prêmio, privatizar empresas públicas lucrativas, que é o descrito aqui na privataria tucana. Tá? Os governos FHC simplesmente quebraram o país. Os 2 governos, com aquela coisa do real mantido artificialmente alto, tá? E foi queimando as reservas cambiais para manter o real lá em cima, para segurar. Então, aquela coisa dos ataques especulativos. De repente, é uma fuga organizada de capitais especulativos da Bolsa de Valores, obrigando o Banco Central a elevar os juros para tornar o país atraente de novo, para chamar de volta esse dinheiro especulativo. É um movimento organizado para quê? Para quebrar o país e liberar esses 4 cavaleiros do Apocalipse que o Greg Palast fala. É interessante o seguinte, outras digressões aqui sobre esse livro. Assim, a inteligência do José Serra. Olha, a inteligência, eu digo, o trabalho que o grupo que o Serra representava, o grupo lá dentro do PSDB, o uso de táticas de contra-inteligência, manobras diversionistas, antecipação, esvaziamento de possíveis denúncias, vitimização perante a opinião pública, esses elementos que constituem uma operação psicológica, esse serviço de contra-inteligência. E como a mídia trabalhava em conjunto com ele. Tá? Essa criação de acontecimentos políticos, criar acontecimentos. Tá? Repito, isso não é propaganda, é você criar acontecimentos, é atuar no campo ontológico da realidade. Tá? Então, o livro aqui é interessante que ele destaca como adversários políticos do mesmo partido praticaram guerras de espionagem e contra-espionagem. O pior é que isso também sobra para o PT. Aqui no último capítulo do livro, acho que é o último capítulo, como o PT sabotou o PT. Tá? A guerra que entre Fernando Pimentel e Rui Falcão, que é descrita no capítulo 16, como esse mesmo tempo de estratégia de inteligência e contra-inteligência lá do Serra também estava ocorrendo dentro do PT para sabotar a primeira campanha da Dilma, quando a Dilma foi escolhida por Lula, tal, dentre esses 2 blocos. Tá? A indústria dos dossiês, fabricação de dossiês. Tá? Agora, é interessante o seguinte, algumas coisas. Em primeiro lugar, lendo esse livro aqui, você fica com saudades assim do que eram os inimigos da esquerda, os tucanos de alta plumagem. Tá? Hoje, o que é extrema-direita, truculenta, e as suas conexões com o Partido Militar golpista. E essa coisa aqui do capitalismo pentecostal, né? A teologia do domínio, e essa coisa da extrema-direita transnacional, tá? E esse neopentecostalismo transnacional é muito pior. Dá saudades lendo esse livro.
Quer dizer, esses oponentes, esses inimigos do PT eram mais previsíveis. Eram mais previsíveis. Tanto é que rendeu esse livro aqui, de tão previsível que eles eram. Tá? Hoje é uma coisa multifacetada. Você pode dizer que é um povo com centenas de tentáculos, atuando por vários lados. Tá? Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, que a esquerda já estava começando a ser vítima dos algoritmos da internet, que já estavam começando. Em 2011, você ainda não tinha o fenômeno das redes sociais. Tá? A repercussão desse livro ficou assim no âmbito das bolhas da esquerda. Tá? Do lado da grande mídia, silêncio total. Silêncio total. Então, eu me lembro do esforço que foi para repercutir, né? No máximo, o que você tinha? Carta Capital, tá? E o ombudsman da Folha, que falou alguma coisa da privataria tucana, mas no seguinte sentido, olha, o jornal noticiou nos anos 90 algumas irregularidades que estavam ocorrendo nas privatizações, o que foi verdade, mas é dentro daquela coisa do jornalismo Snapchat, como a gente fala. Jornalismo Snapchat. Tá? Não é como agora faz, por exemplo, a grande imprensa, em que a segurança pública virou uma questão de retranca. Virou uma retranca. Então, você tem matéria suíte. Continua. Várias notícias são colocadas debaixo desse guarda-chuva. Você não tinha isso. Então, você tinha uma denúncia. Olha, suposta irregularidade acabou, não se falava mais nada. Então, o ombudsman da Folha falou na época, né, querendo dar uma de isentona, Folha isentona, né? Não, a gente falava também, tal, mas jornalismo Snapchat, depois esquecia. Tá? E outra coisa, como era moderno privatizar, é interessante isso, eu acho muito louco. Os anos 90 era aquela coisa, acabou direita e esquerda. Eu me lembro, era esse tipo de discurso. Vivemos agora pós-história. Não tem mais essa, tem que privatizar uma coisa moderna, ali nos anos 90. Significa que direita e esquerda tinham acabado. Era uma discussão assim de dinossauros, superada. Só dinossauros discutem a diferença direita e esquerda. Acabou isso na política. Agora é a globalização, é a pós-história, é o fim da história, tal. E é interessante ver agora, voltando à polarização, direita e esquerda, mas espera aí, não tinha acabado direita e esquerda? Atropelados pela velocidade da história, queda do Muro de Berlim, globalização, porque é conveniente agora voltar à discussão esquerda-direita, porque cria polarização e cismogênese, que é uma dos pilares da guerra híbrida. Interessante. Então, o livro, a repercussão, ficou preso ali à esquerda, as bolhas solipsistas já estavam começando a ser criadas. Tá? Ficou uma repercussão entre convertidos, o livro Privataria Tucana. Uma discussão, repercussão entre os já convertidos. Tá? Já é o início, né? Já era o início da esquerda já sendo vitimada. Tá? Foi mais do que silêncio da grande mídia. Tá? Porque você tinha a internet, quer dizer, a grande mídia ficou em silêncio, mas e a repercussão na internet? Era isso que contava a mídia progressista, contava com a repercussão na internet. Claro que não houve por causa dos mecanismos de busca e já os algoritmos, que já estavam naquele momento criando as bolhas. Ainda é uma coisa que estava sendo descoberta, ainda a esquerda ainda não tinha noção. Nem os estudiosos, né, da internet e tal ainda tinha noção do que estava rolando, o que estava acontecendo. Então, muita privataria tucana ficou assim, a repercussão só entre convertidos. Tá? E é interessante ver isso, para terminar aqui falando sobre o livro, é interessante ver assim como os tucanos se autodestruíram. É impressionante essa coisa do José Serra, arapongagens, tal, conflito com Aécio Neves,
e depois como... Quer dizer, na verdade, eu vejo mais do que isso, né? Mais do que autodestruição. Claro que eles se autodestruíram ao buscar esse apoio da extrema-direita, ao ressuscitar o Brasil profundo para engrossar os protestos contra Dilma. Né? Me lembro lá o Ronaldo Fenômeno no trio elétrico na Paulista com a camiseta "Eu não tenho culpa, votei no Aécio". Né? Aquela coisa toda, todas aquelas manifestações que acabaram abrindo a caixa de Pandora, que não conseguiram mais fechar. E aí implodiu o partido. O Dória pregou o último prego no caixão e enterrou o partido, o Dória Júnior. Tá? Mas eu acho que tem algo mais profundo, que eu acho que esse filme Tempo Compartilhado mostra isso, a evolução do capitalismo. Para esse capitalismo pentecostal, para essa coisa que é mais hardcore. Ainda não é hardcore demais para a massa cheirosa dos emplumados tucanos, né? A massa cheirosa da Catanhede. Catanhede está, assim, saudosa da massa cheirosa. Até tinha esperança do Tarcisão, né? Ficar cheiroso, mas ele não ficou cheiroso, não. Catanhede está órfã. Está órfã dos tucanos de alta plumagem perfumados. Né? Muito bem. É isso. Então, vale a pena revisitar aqui Privataria Tucana. Né? Vale a pena recuperar, rever esse livro aqui.